Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, eu, professor Caleb, o auxiliar Kleber, contribuindo com o departamento de ensino da EADERN, e nesse dia, a partir de agora, nós iremos discutir sobre a falácia do darwinismo. Esse assunto que é um tanto quanto polêmico, para algumas pessoas é bastante polêmico, mas nós vamos aqui discutir a partir dessa teoria, a teoria da evolução de Darwin, ok? Como ela confronta o cristianismo, por que que ela é um problema para o cristianismo. E desde já, irmãos, eu quero falar para você, professor, que é importante você trazer para a sala de aula, de fato, o que é o darwinismo, a definição. Se a lição ela não tiver detalhadamente, falando detalhadamente por esse assunto, que vocês definam para o aluno o que é darwinismo, o que é neodarwinismo. E eu já passo aí a palavra para o auxiliar Kleber, para que ele também dê as suas considerações iniciais. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveito para agradecer ao pastor Reinaldo, ao Denec, ao próprio irmão Caleb pela oportunidade de poder aqui servir. E, de fato, é uma lição muito complexa, digamos assim, porque vai atacar de frente, né? Essa chamada teoria da evolução, que tem como autor o Darwin, né? E nós vamos ver o quanto ele confronta com tudo aquilo que as escrituras nos traz, né? Vamos ver que o primeiro subtópico, quando ele tende a falar sobre a origem, né, da evolução, nós percebemos que vai em confronto direto com as Sagradas Escrituras, né? E aí e eu diria que esse é o grande problema, né? Eu diria que, se não o maior, um dos maiores, né? Este primeiro tópico, né, da lição, é onde nós vamos confrontar ponto a ponto, e aí é isso que o professor ele tem que ter em mente, e trazer para dentro da sala de aula pensadores cristãos, né? Subsídios cristãos, para que possa confrontar essa teoria de Darwin, né? Onde ele nega a existência divina, ele exclui Deus da equação e, sobretudo, o plano perfeito de Deus para a sua criação, né? Ele anula os planos de Deus, né? A teoria da criação. Né? Então, espero que a gente possa contribuir, possa trazer subsídios necessários para que você fundamente a sua aula, não apenas anulando de fato, né, essa teoria que tão prejudicial é para os jovens, sobretudo os cristãos. Amém. E como a gente acabou de falar, né, irmãos? Vamos iniciar a lição. Ela começa no primeiro tópico. A gente aqui já falou da introdução. É claro que na sala de aula você pode, e é recomendado que você leia o texto bíblico, porque a gente não vai falar só da parte científica sobre o que é darwinismo. A gente também vai trazer o que a palavra de Deus ela passa para a gente, o que a gente tem que aprender, tá certo? E como falado aqui na lição, no primeiro tópico, ela fala da origem do acaso, né? Quando você passa a conversar sobre o darwinismo, né? Qual é o grande problema? É porque ele nasceu de uma era filosófica, ele não é simplesmente científico, experimental, ele também tem uma origem prévia vinda de uma filosofia, tá certo? Que tira Deus da equação, tá certo? É a ciência pela ciência. A ciência no vácuo. Deus não interfere em nada. Ela traz uma lógica que não existe um designer, ou seja, um criador, alguém que vai construir você. Porque quando a gente discute sobre a formação, as espécies, a gente vê o famoso que a gente vai discutir, e eu recomendo que você fale na sala de aula, o design inteligente. Nós não fomos, não existe nenhuma lógica de probabilidade, tá certo? De vocês unir algo complexo como é as espécies, vinda do acaso. A formação do ser humano e das espécies, elas podem até haver uma modificação, microevoluções dentro de espécies, mas algo absurdo como um animal terrestre se transformar numa baleia,
Não existe evidências assim, provas, tá certo? Micro, já que o próprio Darwin falava das microevoluções. Não existe essa evidência, micromudanças, tá certo? Que eu vou usar essa palavra, nos dados que eles têm, provando que existe esse tipo de evolução, tá certo? Então, antes de iniciar a aula, eu estou aqui ainda fazendo um apanhado geral. Antes de iniciar a aula, é importante você definir o que é o darwinismo, lógico, de uma forma básica. A gente não tem nem tempo de falar tudo, mas falar de uma forma, pelo menos inicial, o que é o darwinismo, tá certo? Não precisa falar da história dele. Primeiramente, o que era que Darwin pregava? Eu estou falando do darwinismo clássico. Ele falava, primeiramente, a palavra-chave do darwinismo é a seleção natural, tá certo? O que é a seleção natural? Ela fala que vence, ok? E se propaga naquele meio o animal que mais adaptável, tá certo? Aqueles que isso não quer dizer, por exemplo, o mais forte, mas o mais adaptável. Aquele que se adapta melhor a certo ecossistema, ele vai ser superior àqueles menos adaptáveis e é ele que vai prevalecer e ainda procriar ali. A seleção natural fala sobre isso. A lógica do darwinismo, da evolução, é que vence e se propaga para as suas próximas gerações aquele animal mais adaptável. E ele diz assim: ó, o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados, mais aptos. Era isso que Darwin pregava. E a ancestralidade comum, que entra naquela lógica que eu, o homem, tenho um ancestral comum com o chimpanzé, o macaco. O homem não vem do macaco, tá? Não é isso, nem o darwinismo não diz isso. Ele diz que tanto o homem, né, os Homo sapiens, eles vêm de um ancestral comum, de onde saiu também o chimpanzé e o macaco. Era isso que ele prega, tá certo? E qual é a lacuna deixada pelo darwinismo clássico? Darwin não explica a origem da variabilidade ou como os caracteres eram transmitidos. Ou seja, eles utilizam o quê? Órgãos vestigiais, fósseis, mas eles não mostram como esses caracteres são transmitidos. Eles inferem. Não existe uma prova. É apenas conclusões tiradas de inferências, conjecturas. Tá certo? Isso aqui eu estou falando do darwinismo clássico. Aqui a gente vai falar também sobre o que é o neodarwinismo, tá certo? Os irmãos sabem que a ciência evoluiu, a genética evoluiu, e daí acrescentou ao darwinismo clássico o conceito de mutação, que aí veio o conceito de neodarwinismo. O neodarwinismo une a seleção natural de Darwin com as leis da genética de Mendel, né? E a biologia molecular. Hoje a gente consegue ver microscopicamente as moléculas, os genes, o DNA, e aí ele acrescentou essa informação, tá certo? Ao darwinismo clássico, tá bom? O que foi, você pode trazer para a turma, o que foi que o neodarwinismo acrescentou no darwinismo clássico? A mutação. O que é mutação? É alterações aleatórias do DNA que geram novas características. Olha aqui a palavra aleatória. Você acha que as mudanças e as mutações que acontecem no nosso corpo são aleatórias? Eles usam muitas palavras aleatórias para exatamente tirar Deus do contexto. A recombinação gênica, ele mistura a mistura de genes na reprodução sexuada. A gente não vai entrar nisso. É só para você acrescentar qual a diferença de darwinismo para o neodarwinismo. E a deriva genética, mudanças causais nas frequências gênicas de uma população. Para resumir, o neodarwinismo ele acrescenta a engenharia genética, ele acrescenta a genética ao darwinismo clássico. Você apresenta para a turma sem nenhuma pretensão de fazer eles especialistas nesse assunto. Mas o que é que eles pregam? Trazendo agora para o darwinismo num contexto geral. Eles pregam que a teoria darwiniana sustenta que a vida surgiu de forma espontânea a partir de elementos químicos simples, sem qualquer direcionamento ou intenção. Ou seja, você já viu o inanimado gerar vida? Ou seja, como é que algo que não tem vida de forma aleatória forma a vida? É como alguns dizem, é mais fácil eu ter fé
em Deus do que acreditar nisso. Porque você pega algo tão organizado que tem um rejunte, uma argamassa tão inteligente que une tudo de uma forma tão inteligente, como é que isso pode vir do acaso? Então, eu trago só essa introdução aí e deixo mais uma vez aí a palavra para o irmão Kleber. Pois é, irmão Caleb, como nós estávamos falando inicialmente, esse primeiro subtópico, eles traz os 3 princípios da teoria darwiniana, né? E aí, olha, a origem por acaso, que é o primeiro subtópico, a ausência de design e as implicações ateístas destes três, eu diria que o mais prejudicial, digamos assim, e mais radical do darwinismo é essa origem do acaso, sabe? Olha, a teoria ela sustenta que a vida surgiu de forma espontânea a partir de elementos químicos simples. Então, a gente quando confronta isso, e aí por isso que eu digo que nós temos que trazer subsídios cristãos, né? Pensadores cristãos, escritores cristãos, para demonstrar de que é altamente confrontável esse pensamento de Darwin, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, sobretudo eu poderia dizer vários, mas eu vou tentar citar 3 aqui que me chamou muita atenção. Principalmente o Philip Johnson, né? Que ele até intitula de Darwin derrubado, né? Mas o que ele vem mencionar? Ele diz, olha, onde estão as evidências de transição entre espécies? Por que o registro fóssil não mostra as mudanças graduais que Darwin previa? Johnson mostra que o darwinismo é defendido com fervor religioso, não científico. Veja, ele acaba que confrontando a verdade bíblica para trazer algo que ele não pode comprovar cientificamente. Então nós temos que estar muito atentos a isso e trazer subsídios, volto a dizer, para mostrar na aula esse contraponto, né? E veja, o problema, e aí ele segue dizendo aqui, o problema teológico aqui é evidente. Se tudo começou por acaso, então não há um planejador, né? Ele tira a equação, tira Deus da equação. Ele não faz referência à criação do Todo-Poderoso, né? A revista ela aponta corretamente, né, que essa visão é puramente materialista, ou seja, reduz toda a realidade a processos físicos e químicos sem propósitos. Então, assim, isso tem que ter um cuidado especial, né, em demonstrar para o aluno, trazer subsídio cristão, para que ele possa fundamentar realmente o professor, né, possa fundamentar realmente a aula e fazer os alunos entender, né, da necessidade, sobretudo, de nós fundamentarmos a nossa crença, em que de fato nós acreditamos na palavra de Deus, né? Existem diversas, não é o caso aqui de ler, mas tem um subsídio aliás, o texto bíblico da lição, mas aí é fora este, nós podemos ver lá em João 1:3, né? Ele vai ser peremptório ali sobre quem tudo criou, né? Que antes na verdade, o verbo se fez carne, né? É isso que ele, 1 João, não, 1 João não, João 1:3 vai nos trazer. Tem Colossenses lá, eu acho que 1:15 ao 17, vem trazer também. Então, assim, são fundamentos que nós temos que ter em mente e temos que trazer ao debate, com comprovações bíblicas. Esse design, então, o design, a ausência de design, né, que é o segundo tópico da lição, ele deixa claro a intenção e a necessidade de se retirar Deus da equação, porque sabe que se tirar Deus da equação, sobra o quê? Não sobra nada. Tudo vira relativismo, tudo vira, como é que se diz, questionável, né? A teoria darwiniana exclui Deus, afirma a origem sem propósito, né? A Bíblia afirma criação intencional e existe um conflito ali de cosmovisão. Aquilo que você acredita sobre a origem define o sentido da vida. Então, nós temos que nos agarrar, nos sustentar no que a palavra de Deus diz sobre o início e a criação, né? E por isso que eu sempre menciono, né? Acho que
Nossa intenção aqui é que realmente os professores eles tenham um subsídio para trazer para os alunos que vai além, obviamente, a lição é uma bênção, o comentarista, sobretudo o livro de apoio é infinitamente excelente, mas nós precisamos trazer mais autores para corroborar com esse ensino, com essa ideia. Exatamente. Esse livro aí que o irmão Kleber está citando é aquele Darwin no Banco de Réus, não é isso? Isso. Não é? É o livro que o irmão Kleber passou também para mim. E também tem um nome conhecidíssimo no meu evangelho, que é o William Lane Craig, né? Que ele é conhecido, ele é químico também, assim como eu, e ele debate com ateístas, né? Nem sempre são ateístas, mas ele debate sobre esses assuntos cristãos com muita propriedade. Então a gente precisa buscar um pouco sobre esses autores, a gente precisa, porque realmente esse tipo de lição não é todo mundo que lê, não é todo mundo que tem curiosidade, e não tem problema. O problema é que a gente não pode, irmãos, e outra coisa que eu quero deixar aqui também como observação para os irmãos, professores, não se detenha, irmãos, apenas a lição, não dá. A lição ela é boa, mas ela está ali para nos orientar. A gente precisa buscar, porque imagina, você trazer um assunto tão profundo desse, a lição ela não tem nem como, mesmo que ela queira. Ela não tem nem como passar tudo para você. Então, quem ainda não tem esse entendimento, lembre que você tem que pegar a lição e também pegar livros extras, porque senão você não passa a informação como deveria. Só uma dica. E o irmão Kleber estava falando aí sobre a questão da filosofia, falando sobre o Johnson também, não é? Irmão Primeiramente, Caleb, sim, perdoe-me, só um adendo. O senhor acabou de mencionar agora sobre o William Lane Craig, né? sim, E eu também fiz uma anotação sobre ele. Olha, ele oferece, a observação que eu fiz aqui, que Craig oferece argumentos filosóficos sólidos sobre a origem do universo, que complementam a revelação bíblica. Ele mostra que a física moderna, o Big Bang, ajuste fino do universo, aponta para um criador. O acaso puro não explica a existência de leis naturais precisas que permitiram a vida. Ou seja, parece meio. Mas hoje é mais difícil você acreditar que tudo surgiu do nada, do acaso, né? Foi como hoje mencionou, né? Acho que foi o professor Jonathan, na própria sala, mencionou que, pai, para você ser ateu, você precisa de mais fé do que. Né? Porque, assim, essa ideia do acaso, ela não tem fundamento nenhum, e nem tem comprovação científica disso. Né? Como eu disse, o próprio Darwin ele não consegue comprovar as teorias dele. Né? Então, e nós temos nosso fundamento, que é as escrituras sagradas. E ali tem toda a resposta que nós precisamos. Perdoe aí. exatamente. Aí também tem, como o irmão acabou de citar aí também, é, o darwinismo, irmãos, ele está fundamentado no modernismo. Então o modernismo o modernismo filosófico, ele vem com a ideia de que a ciência ela não está sujeita e não tem influências de algo metafísico, né? Ou seja, não tem influência de algo superior à matéria. Ou seja, algo espiritual, algo que não seja palpável. Porque o que é espiritual você não vai pegar. Então, isso não entra no contexto. Se isso não entra no contexto, então Deus não entra na equação. Então, não entra criacionismo, tá certo? O criacionismo, para os evolucionistas, é um tipo de fixismo, ou seja, as espécies não mudam, elas são as mesmas do início ao fim. Chamam isso de fixismo. Então, o darwinismo, irmão, no livro, no Banco de Réus, né? Se eu não me engano, Darwin no Banco de Réus, eles Isso. falam que a evolução a darwinista ela ganha por WO, ou seja, não tem concorrente, porque eles não deixam. Então perceba que ninguém pode chegar e falar do darwinismo, porque eles vão logo questionar: você é biólogo? Você entende? Você não tem autoridade.
É aquela conversa do lugar de fala. Qualquer ciência pode ser questionada. Aqui, a ciência não é um Deus e a ciência não é uma pessoa. A ciência ela é algo, ela é munida por metodologias, método científico e que pode ser questionada. Por isso que ela evolui. Mas perceba que o darwinismo ela funciona mais como um dogma religioso do que como um método científico. Porque se você contestar, você já é tratado como ignorante. E isso não foi por acaso, é porque ela foi gerada exatamente numa fase do cientificismo, numa fase do naturalismo, onde falou em Deus, não é levado em consideração. Tá certo? O darwinismo não é apenas uma teoria biológica, mas a base de um sistema de vida que busca explicar a realidade sem o Criador. Então, é uma filosofia. Eu vou explicar, ou seja, a ciência funcionando no vácuo. A ciência pela ciência. Ok? Não tem um haja luz, não tem o sopro de vida, as coisas acontecem por si. É uma loucura você pegar uma molécula, uma areia, uma rocha, unir e gerar vida. Tá certo? Deus fez isso, mas ele tem um sopro de vida, né? A ciência não tem esse poder. Se tivesse, já teria feito isso há muito tempo. E, adiantando aqui, irmãos, acreditam-se, até os que são contra o darwinismo, eles acreditam que a briga do darwinismo não é nem uma briga entre religião e ciência. Ela é uma briga entre normalistas, que são os naturalistas, e os anormalistas, que são os teístas. Teístas é aqueles que põem Deus na equação, né? Ou seja, acreditam que o cosmo está. Aqui eu vou falar dos naturalistas. Eles acreditam que o cosmo está em seu estado normal. A complexidade da vida é fruto de mecanismos evolutivos autônomos. Olha a palavra-chave: autônomos. Tá certo? Porque antes do modernismo era teônomos, ou seja, era Deus construindo, Deus agindo. A partir do modernismo, as coisas acontecem autônomas, e é assim que os naturalistas eles acreditam. Eles tiram Deus e a natureza e a matéria funcionam de forma autônoma. A natureza ela é autossuficiente e opera como uma máquina sujeita apenas pelas leis, as leis físicas. Olha que engraçado. As leis físicas. Gente, pare para pensar. Você vê a questão da lei da gravidade, ok? O quanto ela protege a Terra, tá certo? A Terra, como ela gira ao redor do Sol, a Lua ao redor da Terra, toda a construção das galáxias é uma perfeição. E eles colocam como se as leis das físicas fossem quem governasse tudo isso, e de fato é, mas aí entra a palavra-chave que o irmão Kleber falou, o acaso. Não tem como algo tão bem calculado ser gerado do acaso. Isso probabilisticamente é impossível, tá certo? Então é isso que eles pregam. Quem vê assim são os naturalistas. Eles tiram Deus e eles colocam o quê? Que a natureza ela é autossuficiente, tá bom? E são simplesmente governados pelas leis da física. Isso não leva a nada. E os teístas, eles acreditam em quem? Eles argumentam que o cosmos está em estado aberrante devido à queda. Então, os teístas, eles vêm com a nossa doutrina protestante que a gente herda, de que tanto nós como a natureza, ela está contaminada devido à queda. E isso é verdade, tá certo? As imperfeições da Terra, os problemas que nós enfrentamos é fruto da queda. E a restauração do mundo depende de um poder divino regenerador. Então, por exemplo, as questões ambientais, desequilíbrios, doenças, isso daí, quem vai resolver, a gente pode até minimizar em nós, mas quem vai resolver isso na Terra é Deus, restaurando a natureza, porque a natureza ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Quem pensa assim? Os anormalistas, que são os teístas. Amém? Aí adiantando aqui, a grande transformação do Ocidente, né? A ciência ou naturalismo filosófico? Só para finalizar aqui a fala. Darwinismo, você pode trazer esse questionamento. Ele é uma ciência ou ele é um naturalismo filosófico? Philip Johnson, citado aí pelo irmão Kleber,
Ele questiona se o darwinismo se apoia em fatos empíricos ou em um compromisso prévio com a filosofia materialista. Então, ela está mais como filosofia do que como ciência, porque eles não provam a como essa evolução acontece. Porque na ciência você tem que provar, do início ao fim, como é que isso evolui. Você consegue provar como é que um animal terrestre, quadrúpede, se transforma numa baleia jubarte, por exemplo, numa baleia. Você não consegue provar isso, entendeu? Então, é essa o grande questionamento de Philip Johnson, do livro Darwin no Banco de Réus. Bom, Kleber? Sim. O senhor mencionou aí sobre... falou algo sobre a universidade. A própria lição ela vai trazer... acho que é um comentarista chamado Valmir Nascimento, né? Ele é escritor e foi usado como referência nessa própria lição agora 7, né? E ele mostra o seguinte: ele é crucial para contextualizar o desafio que os alunos enfrentarão. Ele mostra que a universidade é um espaço de disputa ideológica e os cristãos precisam estar preparados não apenas com a fé, mas com pensamento crítico e conhecimento sólido. Ele incentiva jovens cristãos a ocuparem espaços acadêmicos como missionários intelectuais. Foi objeto até de discussão nossa também, né? As grandes universidades, né? Você pode levar isso para dentro da sala de aula. As grandes universidades, a nível mundiais, ele tem como precursor grandes cristãos. A sementezinha, né, que fundou aquela universidade foram cristãos. Hoje, em que nossas universidades se tornaram, né? Então, ele faz essa defesa, Nascimento faz essa defesa que nós não apenas podemos, mas precisamos estar presente no espaço acadêmico. Ocupar esses espaços. Ali é um espaço de debate, de ideias, né? Onde deveria ser. Né? Só que nós temos enfrentado grandes resistências contra isso, né? No mundo acadêmico. Então, assim, nós poderíamos até mencionar que existem consequências práticas com essa cosmovisão darwinista, digamos assim, né? A erosão moral, a perda de propósito, e a secularização, né? Todas essas três são de extrema são extremamente perigosos para os cristãos, né? Essa erosão moral, sem um criador que estabeleça o bem e o mal, a moralidade se torna relativa. Não é isso que nós temos visto, né? Perda de um propósito. Uma pessoa que se vê como produto do acaso tende a viver sem direção espiritual, o que explica as crises existenciais, sobretudo nos jovens, né? Então, assim, é esse ataque que hoje nós sofremos, que os jovens sofrem, né? E, por fim, a secularização. A exclusão de Deus do discurso científico e cultural enfraquece a fé das novas gerações, especialmente em espaços acadêmicos. Então, assim, nós precisamos, mais do que nunca, preencher esse espaço acadêmico. Não é com, obviamente, não faz parte da conduta cristã, não é com briga, não, mas com debate, com ideias, né? O que nós precisamos é, inicialmente, na verdade, começar, é redundante, mas começar, né? Porque hoje nós temos sido impedidos disso, né? Muitas vezes, na universidade, o jovem ele se comporta como o crente 007. Acaba, entra, é crente e sai crente, mas sem que ninguém saiba, né? Então, o debate de ideias ele tem que ser produtivo, ele tem que vir a trazer. Nós não podemos ter vergonha do que nós defendemos e acreditamos, né? Ora, se o meu Criador que morreu por mim, né, me tem como algo valioso, porque ele derramou o seu sangue por nós, por qual motivo eu iria ter vergonha dele? Então, assim, nós temos que realmente defender a nossa fé e seguir e ser realmente um missionário no meio acadêmico, né?
para que possamos cada vez mais alcançar novas almas. Exatamente. E eu quero citar também outro pensador nosso aqui, que a gente não pode cometer essa injustiça daqui do Estado, que é o nosso irmão Tasso Licurgo, né? Ele é essa pessoa que irmão Kleber está falando aí, que foi um homem que Deus levantou na universidade para exatamente debater com educação e com conhecimento dentro da universidade. E para a gente testemunhar dentro da universidade, a gente precisa conhecer os conceitos, não é? O objetivo da escola dominical não é você ali dominar, porque não dá tempo, você vai ter que buscar por conta própria, né? Mas a gente conhecer para defender. Não adianta você ficar com os discursos, né? Assim, só aquelas platitudes, né, superficiais assim, e querer debater com pessoas dentro da universidade. A gente precisa conhecer realmente, beber dessa água, né? Nem sempre a gente estuda mais esses assuntos específicos, mas você vai precisar para poder defender. E a gente já falou aqui sobre definição do que é darwinismo, neodarwinismo, naturalismo, teísmo e a origem disso, tá certo? E mais para frente eu queria passar, irmãos, eu sei que às vezes, irmão, oh, tanta coisa nova, mas é importante você saber disso. A gente ainda está no primeiro tópico. A gente ainda vai para falar da parte bíblica, que é a parte que os irmãos conhecem também, já conhecem mais. Aqui, irmão, na questão da grande transformação do Ocidente, né? Vindo ali da Idade Média para a Idade Moderna, foram características do mecanicismo. O que é o mecanicismo? Ele é a natureza que perdeu a natureza perdeu a sua alma, tornando-se apenas a matéria em movimento. Nós, como cristãos, vemos Deus em tudo, né? A mão de Deus na criação, tá certo? E o mecanicismo não. Tudo isso a gente tem que aprender. E o domínio tecnológico? O que eles acreditavam? O mundo tornou-se objeto de exploração material e restrita. E o historicismo? Destruição da crença em uma natureza humana fixa e universal. Tá certo? Então, tudo isso ela limita o conhecimento de que Deus ali está agindo na natureza. E é como se a ciência e o desenvolvimento tecnológico fosse a única resposta em si. E não é. Outra informação que eu queria passar é que Darwin ele não conseguia explicar essa evolução. Ele reconhecia que havia as microevoluções, né? Que são as mudanças, por exemplo, no bico do pássaro ali. É possível aceitar, tá certo? Que uma espécie ela tem uma mudança nas suas características, mantendo a mesma espécie, tá certo? Mas ele usa esse argumento para explicar a macroevolução. Então lembre também dessas duas informações. O que é microevolução, que depois com o neodarwinismo vai estar relacionado à mudança genética, mutação, tá certo? Que explica essa microevolução. E o próprio Darwin é como se ele se entrasse em contradição. Ele fala da microevolução, mas quando vai provar o conceito da evolução de Darwin, ele não consegue mostrar essa microevolução de uma espécie para outra. Como eu repito, de um animal, de um quadrúpede para um animal aquático. Ele não consegue mostrar essa microevolução, tá certo? Então isso é uma falha mostrada. Darwinistas observam pequenas variações, que é o quê? Microevolução, tá certo? Entre espécies, tudo bem, é possível. E as extrapolam para explicar o surgimento de tipos biológicos novos, macroevolução. Tá certo? Ele usa o micro, eles extrapolam. Sabe quando você força a barra para explicar alguma coisa? É isso. Ele usou a microevolução para explicar a macroevolução. A macroevolução é essa que você conhece. Por exemplo, de que o homem e o macaco vieram de um ancestral comum. Não tem como provar. A seleção natural pode preservar, mas ela pode realmente criar órgãos e sistemas complexos? A seleção natural, ela preserva, tá certo? O mais apto. Mas essa seleção natural, ela consegue, ela pode criar órgãos e sistemas complexos. Como é que isso é possível? Onde isso foi provado? Porque a complexidade de você pegar uma espécie e transformar em outra, isso é muito complexo. Cadê a prova?
dessa mudança? Onde foi que Darwin mostrou essa transição de espécies? Aí é onde mora a falha. E tem outra informação: barreiras estatísticas e bioquímica. Quem fala da estatística é William Lane Craig, tá certo? O William Lane Craig, ele destaca que a probabilidade de passos evolutivos coordenados é proibitiva. No caso da, aqui ele usou o exemplo da malária e do HIV, que eu não vou apresentar, mas o que é que, trazendo aqui, resumindo, ele mostra que a forma do acaso, a criação de evoluções complexas, vinda do acaso, probabilisticamente não é possível comprovar. Isso não obedece às regras da probabilidade. Era isso que William Lane Craig ele apresentava. E também ele mostrava, Darwin ele explicava pela presença de fósseis. Ou seja, ele mesmo reconheceu que havia um estase, ou seja, aqui eu vou só mostrar aqui o texto, eles dizem assim, espécies permanecem sem mudanças significativas, tá certo? Ele mesmo mostrava que as espécies não mudavam tanto por milhões de anos no registro fóssil, contradizendo o gradualismo. O gradualismo não mostra exatamente essa questão de que as espécies vão evoluindo de acordo com o passar do tempo. Então ele mesmo mostrou essa lógica da estase, que as espécies não mudam, contradizendo a teoria da evolução darwinista. Ok? Bom, Kleber? Sim. O senhor mencionou agora há pouco também sobre as questões das leis, as leis naturais, né? E eu assisti a um debate entre um cientista muito conhecido, por sinal, e um pastor. Não é da nossa denominação, mas era um pastor conceituado. E ele debatia com aquele cientista, e o cientista, em certo momento, disse: não, mas veja, as leis, foi o homem quem deu nome a elas. Mas ela disse: mas as leis já existiam. Né? Isaac Newton, ele deu o nome, né? O Albert Einstein também, mas as leis lá estavam. Né? Assim, tem outro escritor cristão também, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler algo dele, e é o Ravi Zacarias. Né? Ele vem mencionar aqui, ele é um apologeta, né? Indiano, por sinal. E ele fala aqui, ó, que dialoga brilhantemente com o ateísmo. Ele argumenta que o darwinismo não consegue responder às grandes questões existenciais. Por que existe algo em vez de nada? De onde vem a moralidade? Qual é o propósito da vida? O darwinismo oferece respostas vazias, tudo é acaso. Moralidade é ilusão evolutiva, diz o darwinismo. Não há propósito. Zacarias mostra que apenas a fé cristã oferece respostas coerentes e satisfatórias para a alma humana. Veja, e aí é esse ponto que eu gostaria de abordar e repetir, né? De onde vem a moralidade que o ser humano, que nós, enquanto não apenas cristãos, né? Mas o ser humano ele tem. E o professor pode trazer essa discussão para a aula, né? Qual é essa ideia de moralidade que nós temos conosco? E outra coisa, a necessidade que nós temos de algo, de buscar algo, né? É nossa sede, não apenas do ser humano, mas e eu assisti novamente outro debate com esse mesmo pastor e esse cientista, ele dizia o seguinte, de quem foi que disse para a tartaruga marinha, quando nasce, ela procura o oceano? Quem disse, né? A natureza dela, né? Demanda, mostra que ela tem que ir para lá, né? Então, assim, a mesma coisa é a nossa alma, né? Nós temos uma sede de que algo superior existe, temos uma necessidade natural, essa necessidade, né? Obviamente, né? Nós cristãos sabemos de onde vem isso, né? Mas é esta naturalidade, é esta necessidade da busca espiritual que o darwinismo, e não apenas ele, mas outros pensadores tentam macular,
né? Macular, tirar da equação de Deus. Né? É isso. Também tem, só para complementar, o John Lennox, né, que ele já foi, ele é inclusive como referência, tem como referência aqui na nossa lição, né? Olha, a questão não é se a ciência é compatível com Deus, mas se a interpretação naturalista da ciência é compatível com a verdade. Né? Então, esse deve ser o nosso lema e a nossa direção. Sim, aí o tópico 2 ele fala sobre a visão bíblica da criação, né? Em contraparte, a gente já adiantou algumas informações de que a criação ela é ordenada. E os cristãos que apresentam, né, o grande problema dos cristãos que são contra o darwinismo é essa questão de tirar Deus, né? Por ter vindo de uma filosofia ateísta. Mas primeiramente, a Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas com ordem e propósito. Não dá para o acaso criar algo tão inteligente, ok? Tão inteligente e ordenado. Não existe um design complexo e bem feito sem um designer, né? Não existe algo muito bem desenhado sem um desenhista, sem um criador. Então a palavra de Deus ela traz essa informação de que Deus criou todas as coisas, né? E que sem ele nada do que foi feito se fez. Então essa é a mensagem, a visão bíblica do que a gente pode trazer aí para contra a evolução, né? A gente não vai abandonar o estudo da evolução, não quer dizer que a gente não vai pesquisar a ciência. A diferença é que a gente tem um início, né? Que vem com Deus. E a gente acredita que Deus continua também em toda a sua criação. Há quem acredite que Deus inicia, mas ele não interfere no método evolutivo. Nós acreditamos que Deus ele está o tempo todo interferindo na sua criação. Ele é responsável e é ele quem sustenta, é ele quem mantém toda a criação. A criação ordenada implica que há limites naturais estabelecidos por Deus, né? Deus ele põe limite à sua criação, é ele que diz, né, até onde o oceano pode ir, não é? Ou como o irmão Kleber apresentou aí, quem ensinou a tartaruga a encontrar o oceano, todas essas questões do limite, tá certo? Por exemplo, a influência da lua na maré, tá certo? No oceano, tá certo? Todas essas questões são limites postos por Deus. Isso não fere a lei da física, não fere a ciência, ela só diz que existe alguém inteligente, uma pessoa por trás de tudo isso. Irmão Caleb, o senhor falou uma coisa que é um versículo. Existe um versículo chave dessa lição, chave, que é João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se Se fez. fez. Isso. Isso. Esse texto ele afirma que Cristo é o agente criador, né? Complemento, e aí tem um complemento em Colossenses, que reforça que nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso significa que a criação não é apenas um evento passado, mas uma realidade sustentada pela vontade divina, contínua. Né? Então, quando eu pego aqui um texto da lição, desse primeiro subtópico, diz: Ele é também aquele que sustenta o mundo. Nele todas as coisas são consolidadas, protegidas e impedidas de se desentregarem em um caos. E faz menção a Colossenses 1,17, que eu acabei de ler 1,16, 17 e fiz né, um contexto. Então é isso. Ele é o criador de todas as coisas. Né? E tudo foi criado por ele, para ele. Né? Então nós temos que ter isto como firmeza, como verdade. Né? A criação ele tem um propósito e ordem. Né? Gênesis 1, 24, 25, que é texto bíblico da lição, vai nos fazer isso. Né? Mostra que cada espécie foi criada conforme a sua espécie. Né? Alimentos e identidades estabelecidas por Deus. Não transformações aleatórias, que é o que o darwinismo tenta nos passar. Né? Romanos 1,20 declara que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo. A natureza não fala de acaso.
mas de inteligência criadora. E esta inteligência, quem está por trás é Deus. Ou ele é a própria inteligência. Né? Exatamente. Tem outras referências, né? Primeiramente, Gênesis 1:1, né? No princípio Isso. criou Deus os céus e a terra. Aí tem outros textos, irmãos, em Gênesis, produz a terra a erva verde, né? Que eu não vou ler o versículo todo. Colossenses, né? 1:17. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então, o que é que isso quer dizer? O funcionamento, o funcionamento da natureza está alicerçada em Deus. Então, tudo só funciona porque Deus está sustentando a sua natureza, a natureza onde nós estamos inseridos. Então, Deus ele não abandonou, né? Ele não criou e saiu, tá certo? Ele está presente na sua natureza, na natureza que ele criou. E em Hebreus 1:3 ele mostra o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas estão sustentadas. A lei da física existe, ela existe, mas é algo organizado por Deus. Tá certo? Salmos 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A natureza é a testemunha de que há um Deus, uma pessoa, tá certo? Alguém que pensa. Se você parar para pensar, se não, é porque muitas vezes o ateísmo ele é simplesmente fruto de uma amargura. Ela não é fruto de um raciocínio, não é fruto de uma lógica, é fruto de alguém que se revoltou. Porque se você parar para observar com o coração aberto, a mente aberta, você vai ver que a natureza ela é uma pregação de que existe um Deus. E um Deus benevolente, viu? Um Deus bom. Até hoje ninguém achou vida em outro planeta. Mas a gente está aqui, sendo preservado diante de todas essas galáxias. Isso não é motivo para você glorificar a Deus, né? Trazer, exaltar o nome do Senhor. Como eu vou dizer, esse foco, como não vou dizer, eu não quero usar a palavra foco, porque vai parecer o contexto humanista. Mas esse plano de Deus para o homem, né? Ver que é O algo propósito muito. dele, né? O propósito dele para o homem. Né? O propósito dele, ver que é algo muito bem pensado, não é? Então, assim, a natureza testemunha a respeito de Deus e que é um Deus bom. Aqui aí tem, por exemplo, Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque é bom a gente falar da palavra de Deus também, né? Às vezes a gente fala muito da parte de ciência, agora vamos para o que Deus tem, né? Falado para nós. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Não tem desculpa, né? Você não tem como se dar como alguém ignorante, alguém que não pôde observar o que Deus fez, e dentre tantos versículos, irmãos, que a gente pode citar. E aqui a gente fala, a visão bíblica da criação. É essa que a gente acabou de citar, que Deus sustenta tudo. A natureza, ela testemunha da pessoa de Deus. E o ser humano especial. Não é porque nós queremos, é porque Deus ele quer. É escolha soberana de Deus. Aqui, assim, o princípio da finalidade, que é o subtópico 2. A visão bíblica apresenta o universo como resultado de uma ação deliberada de Deus. Tá certo? Eu não sou contra a lógica de existir o Big Bang, tá certo? Mas ele não pode ser vindo do acaso, tá certo? É algo que Deus planejou, algo que Deus fez, gerando vida, vindo do cosmos até começar a formar os primeiros vermes e daí formar bactérias e produzir a raça humana, por exemplo, chegar nessa complexidade que é hoje, estrelas, galáxias. Não tem como isso acontecer do nada, tá? E aqui diz assim: Deus, quando ele teve uma vontade deliberada, ele escolheu fazer a criação. Aí aqui a gente já leu sobre Romanos, e ele diz assim: essa finalidade manifesta-se em todos os níveis da criação, como a gente comentou,
Cada ser vivo cumpre uma função no ecossistema. E mais tarde, importante, e mais importante ainda, o ser humano foi criado com o propósito de se relacionar com Deus. Para que Deus fez a natureza, o ecossistema, o homem? Qual é o propósito? Exaltar o nome de Deus. É difícil realmente de compreender como é que Deus pega uma pessoa tão limitada como a gente para glorificar o nome dele. Se ele tem criações magníficas, tem coisas que não adianta nem você perguntar. Pode ser até que você tenha a resposta. Mas Deus escolheu tirar alguém do pó para fazer a coroa da sua criação, alguém que interessa a ele, e para glorificar o nome dele. Entendeu? Como isso é possível? Qual a finalidade de Deus? Então Deus escolheu o homem para exaltar o seu nome. Esse é o propósito de Deus. E o ser humano especial. Porque outra coisa que Mon Kleber falou aí anteriormente foi sobre a questão moral. Quando a gente tira Deus da equação, nós, seres humanos, somos nivelados com os animais. Nós somos igualados com animais irracionais. Nós não somos colocados como representantes de Deus para controlar a natureza. Não, nós somos como animais. Ou seja, se você tira Deus, como a gente até costuma comentar na sala de aula, por que eu não vou matar? Por que eu não vou adulterar? Se eu tiro Deus, por que eu vou respeitar o meu colega de trabalho? Se eu posso destruir ele e tomar o lugar dele. Não é assim que os animais fazem? Mas só que existe uma moral vinda de Deus, uma ética vinda de Deus, que não permite a gente ser como animais. Nós somos seres à imagem e semelhança de Deus, né? Como no latim fala imago Dei. Nós somos a imagem de Deus. Então não existe essa questão de tirar Deus, como os naturalistas dizem, e nos tratarem como se fossem seres, como se fossem animais irracionais, como os outros animais, tá certo? Nós somos especiais, está aqui na lição, no subtópico 3 do tópico 2. Na revelação bíblica, o ser humano ocupa um lugar de destaque na criação, tá certo? Perceba que as pessoas hoje exaltam a natureza, tem gente que chama a mãe natureza, a natureza como se fosse uma divindade. Porque o ser humano ele tem uma tendência natural de adorar uma divindade. Se você não adora o Deus vivo, verdadeiro, Jeová, se você não adora Jesus, que nós servimos, você vai adorar outra coisa. Muitos adoram a natureza, muitos adoram outra pessoa, adoram até o intelecto, o conhecimento, mas vai adorar alguma coisa. Ele precisa de algo superior para ele seguir. O ser humano é assim. Mas nós temos um Deus, né? E Deus, ele criou o homem para ser o destaque da criação. É essa a visão bíblica. O tópico 2 fala da visão bíblica da criação. Primeiramente, ela é ordenada, ela não vem do acaso. E tem o princípio e a finalidade de adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Deus escolheu deliberadamente. E o ser humano como um ser, a coroa da criação, um ser especial para exaltar o nome de Deus. Diferentemente da teoria darwiniana, que vê o ser humano como mero produto da revolução natural, a Bíblia afirma que há algo único em nossa origem. Fomos formados pessoalmente por Deus e dotados de espírito, diferente dos animais. Tá certo? Nós vamos prestar conta diante de Deus, os animais não. Tá bom? Tem pessoas que têm até medo de se alimentar com outros animais, como se fosse outra, como se fosse gente, né? E não é bem isso que Deus traz. Pois é, irmão Caleb. Resumidamente, esse segundo tópico, ele vem trazer a dignidade única do ser humano, né? É o que Gênesis 1, 26, 27 é fundamental, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso não é apenas biologia, é uma declaração de que possuímos atributos divinos, moralidade, razão, criatividade e espiritualidade. 1 Coríntios reforça que o vosso corpo é templo do Espírito. Então nós refletimos a criação, né? Na verdade o Criador. Né? Nós refletimos o Criador, foi aquele que nos criou. Né? Todo
esta ideia de moralidade, da razão, da criatividade que nós temos, ela vem de Deus, né? Então, essa ideia que o senhor acabou de mencionar sobre o certo e o errado, né? Nós temos uma origem que é a criação, que é o Criador, que é Deus, Deus que nos traz esse senso, né? Esse senso de justiça, do que eu posso, o que eu não posso fazer, né? É através dele, por ele, que nós temos essa perspectiva, essa percepção da, é, do nosso limite, né? Do que podemos ou não fazer. E aí nós entramos no terceiro subtópico, que é debate e consequências, né? Secularização científica. O ensino científico, especialmente nas escolas, muitas vezes promove o darwinismo como verdade absoluta, sem espaço para o debate ou para a consideração de outras cosmovisões. E aqui nós reforçamos aquilo que comentamos lá no início, né? Da necessidade de nós adentrarmos nos espaços acadêmicos, né? Trazendo a verdade absoluta, a verdade que as escrituras nos traz, né? Você pode citar, como nós já mencionamos aqui, esses escritores cristãos, né? Onde ele vem demonstrar peremptoriamente a necessidade de adentrarmos no espaço acadêmico para o debate, para que possamos mostrar, né, trazer a teoria, né, que não é teoria, né, a criação é o que de fato nós acreditamos, né. Nós já mencionamos aqui que o Philip Johnson, você pode também trazer para a sua aula. Isso ajuda os alunos a entender que podem questionar a teoria sem ser anti-ciência, né? O tópico 3 ele aborda a secularização científica, né? O processo pelo qual o darwinismo se tornou o paradigma dominante da ciência. Veja, levando uma explicação puramente naturalista do mundo. Nesse contexto, referências à fé, propósito divino e criação foram descartadas como não científicas, né? Então, é esse o preço. E o que eu mencionava? O professor tem que levar para dentro da sala de aula justamente aquilo que a gente mencionou no início da lição, sobre a necessidade de nós adentrarmos no meio acadêmico, né? Com, complementarmos esse espaço, preenchermos esse espaço, né? O autor, ele traz impactos significativos na cultura, esse processo, né? É, é, da, da secularização do meio acadêmico, né? Ele dominado, né, por esse pensamento materialista, materialistas, né? Ele traz impactos significativos na cultura, educação, na legislação. Aí é que o autor ele vai dizer que o ensino científico nas escolas frequentemente apresenta o darwinismo como verdade absoluta, sem espaço para debate ou outras cosmovisões. Como resultado, a fé cristã foi marginalizada e jovens foram formados com uma visão de mundo onde Deus é ausente ou irrelevante. Então, é isso que nós estamos vendo hoje, né? Então, nós temos que levar o professor tem que debater sobre isso, né? O senhor mencionou há pouco tempo atrás sobre o professor Tasso Licurgo, o quanto ele tem sofrido essa perseguição dentro do meio acadêmico, né? Um cristão que professa sua fé publicamente, tem suas posições, o que a nossa Constituição protege de maneira peremptória, mas ele tem sido agredido constantemente por meio da sua fé, ou por causa da sua fé, né? Então, nós precisamos, de fato, levar este debate para o meio acadêmico, para que possamos discutir, possamos mostrar, né, a visão verdadeira, que é a visão verdadeira, que é a palavra de Deus. Pode ir lá, pastor. Exatamente. E esse debate a gente já comentou, né, sobre a questão da secularização da ciência Isso. e que a ciência ela tira Deus da equação e dessa forma você mexe também com a moral humana, né? A gente acabou de falar também sobre essa Também. questão do fracasso moral da humanidade. A pessoa fica sem, como é que eu vou dizer, sem referências.
E também qual é a missão da igreja? É se posicionar estudando os conceitos que são ensinados pelo darwinismo, como também embasamentos bíblicos. Amém? E desde já, meus irmãos, a gente finalizamos aqui esse comentário sobre essa lição importante. Eu agradeço que Deus te use na sala de aula, que Deus te inspire, busque outras fontes também, livros que explicam essas teorias. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenha sido um debate produtivo, né, onde nós trouxemos aqui subsídios de escritores cristãos, debatemos sobre a prejudicialidade que é a teoria darwinista, né, para a igreja, né, e para o cristão, e que nós possamos levar para a sala de aula aquilo que de fato importa, né, que é a sala de aula da igreja, que nós, na lição, né, obviamente, que é o que de fato importa, né? Que é que nós temos a pura convicção de quem nos criou e a verdade absoluta, ela está presente dentro das Escrituras Sagradas. Amém, um abraço e até a próxima. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos.